Então, vamos lá. A intenção da aula de hoje é dar uma voltada aí nos sistemas operacionais, tá? E falar aí também sobre segurança. Vocês vão ver o porquê que a gente trata com esse assunto de segurança. Essa aula é uma aula bem mais teórica, tá? Só que eu preciso que vocês comecem aí a conhecer um pouco mais desses conceitos e tenham isso muito bem claro. Principalmente o assunto de sistemas operacionais, tá? Então, vamos lá. Só para a gente lembrar, o sistema operacional, ele é um software, tá? Então, no rol do software, ele é o software mais importante, ou ele é um conjunto ali de software. No caso aí de sistemas operacionais de código aberto, a gente vai ter ali um conjunto de softwares para estruturar ele, tá? Tem como função administrar e gerenciar os recursos da máquina, e, além disso, é de responsabilidade do sistema operacional a conexão entre os recursos do computador e o usuário. Como assim, Beatriz? É aquele mesmo ponto que eu tratei com vocês e eu venho tratando na aula. O sistema operacional, ele funciona como um tradutor, tá? Então, ele vai pegar as nossas ações no mundo real e vai traduzir para a linguagem de máquina. Isso porque o computador, o sistema do computador propriamente dito, ele só entende a linguagem de máquina, que é o código binário, tá? Então, a gente precisa de um mecanismo para traduzir, para que então ele entenda o que a gente quer que seja realizado. Show. Os três sistemas para computadores aí que a gente tem visto e tem trabalhado em cima deles, tá? Linux, Windows e macOS. Cada um tem aqui as suas particularidades, tá? O Linux, por exemplo, ele é um sistema aí conhecido como simples, né? Bem leve. Então, ele acaba sendo ótimo para acesso à internet. Ele é bem mais seguro, ele é econômico, né? Até porque ele é gratuito. E ele é muito mais rápido. Qual o problema principal do Linux? Ele vai ter softwares limitados, ou seja, os programas para a gente utilizar no dia a dia, eles serão um pouco mais limitados, tá? Esse é o problema do Linux. No caso do Windows, a gente vai ter ali um sistema que vai ter vários softwares populares. Os desenvolvedores gostam de desenvolver para o Windows, tá? Por quê? Porque junta ali um misto de facilidade com um pagamento razoável. No caso, quem desenvolve para o Linux? Quem desenvolve para o Linux geralmente é desenvolvedor iniciante ou entusiastas, ou seja, aquela pessoa que gosta, mas ainda não está no meio, tá? Que está ali começando, que está ali entendendo mais ou menos como é que funciona. Então, são essas pessoas que desenvolvem para o Linux. Aqui, a gente já tem uma galera maior, tá? Aqui a gente já tem uma atenção maior dos desenvolvedores. Por quê? Porque que eles começam a ganhar. No Linux, não. No Linux, você precisa ser altruísta para desenvolver para ele, tá? Então, aqui no Windows, eles já começam a ganhar. E isso acaba fazendo com que a gente tenha mais softwares, tá? Então, de fato, é um sistema que possui mais softwares populares, ok? Ele possui ali um preço mediano, é de fácil uso, tá? A gente vê que o Windows, ele trabalha aí com uma interface gráfica que vem sendo aprimorada dia após dia, né? Atualização após atualização, e a intenção é facilitar ainda mais a vida do usuário, ou seja, deixar o sistema operacional cada dia mais intuitivo, tá? Então, ele é de fácil uso, porém, obviamente, né? Ele ia ter um porém aí, ele deixa a desejar na segurança. Perdi. Beleza. O macOS,
Ele é um computador que não precisa de intervenção. Como assim? O sistema operacional dele não precisa de intervenção técnica, tá? Qualquer problema que ele venha a ter, a própria atualização do sistema corrige, tá? Ele tem uma durabilidade extensa. Esses computadores são conhecidos por ter uma vida útil ali que gira, no mínimo, de 10 a 15 anos ali, tá? Então, é comum a gente achar aí, Mac, macOS que tenham pelo menos 15 anos de vida. É bem comum, na verdade, tá? Ele tem, ele pode ser caro, porque quando a gente para pensar aqui, um desse aqui, vamos dar uma olhada. Hum, Vamos pegar procurando pelo coisa, né? Não vai achar mesmo. Vamos ver aqui um MacBook. Ah, então temos aqui, ó, um MacBook. Deixa eu ver o que a gente vai achar aqui. Infelizmente ou felizmente, comprar um trem desse aqui é um super investimento, porque como a gente está falando, a durabilidade dele é realmente muito, muito diferenciada. Então, o problema aqui dos Macs é o quê? Principalmente esse aqui, o iMac, tá? O Mac Mini, vamos ver quanto é que está custando, vamos ver se eles vão deixar aqui o preço para gente. Que no caso é só você ter a caixinha, né, o Mac Mini, e aí comprar o restante. Você compra ali o monitor, compra ali as outras coisas, tá? Ele é realmente bem bonito, mas a gente não tem aqui preços, né? Vamos ver aqui. Comprar Mac Mini. Ah, aqui. A gente tem aqui uma CPU, um processador com 10 núcleos, custando aí 7.500. E aqui, entre eles, o que está diferenciando? Essa memória aqui, tá? O SSD, a nossa memória de armazenamento. Então, com 256 gigas, ele está 7.000, 7.500. Com 512, ele está 9.900. Com, com 24 de SSD, não, com 24 de RAM e SSD de 512, a gente tem aqui ele custando 12.300. Mas, e tem ele aqui com 24 de RAM e um SSD de 512 por 16 e 17 mil. Só que vocês podem pagar mais barato, tá? Tem aí, ó, ele aí à vista, né? Custando 15.300. Assim, é um negócio um pouco salgadinho, tá? Se a gente for pensar. Mas, ó, aqui a gracinha fica mais engraçada. O iMac, o negócio é estranho. Ó, esse aqui é o computador completo, tá? Esse aqui é o iMac. Ele é um modelo all-in-one, tá? Ou seja, todo o computador ele tá aqui nessa tela, nesse monitor, tá? Então a gente não tem coisas externas. O que a gente vai ter de externo ali é somente teclado e mouse para ajudar, tá? Vamos ver aqui para comprar. Eu quero comprar um iMac, né? Não vai ter? Eles não querem assustar a gente. Cara, essa gracinha aqui, a última vez que eu vi,
Estava girando ali um valor de 20, 25 mil reais. Vocês viram que não é difícil ele chegar a 25 mil reais, né? Ó, mas aqui ele está dizendo que dá para comprar um iMac a partir de 14.900. Eu preciso saber cadê, onde está. Tá, eu quero aqui comprar. A partir de, olha só, tá? Então aqui ele com 16 e 256, 15.500 e assim vai indo, tá, gente? Ah, a vantagem é que você pode escolher a cor, tá? 20 e tem aquele com 22 mil. Deu até uma baixada. Eu já vi esses carinhas custando aqui, sem brincadeira alguma, coisa ali de 30 mil reais. Então, assim, a gente já viu que é um preço relativamente salgado, tá? Só que, se você pensar que esse negócio vai durar pelo menos 10 mil reais, oh, meu Deus, o que eu tô falando? 10 anos, 10, 15 anos. Então, vamos aqui fazer uma média. Vamos pegar um aqui intermediário. Vamos pegar esse de 17. Vamos fingir que a gente tinha dinheiro para pagar à vista, né? Que a gente economizou aí horrores. E aí a gente pega e divide isso aqui por 15, né? Então, 1.079. E isso aqui dividido por 12, R$ 89. Ou seja, em 15 anos, você gastou 90 reais por mês para ter um querido desse aqui, tá? A Beatriz, mas, gente, é o que eu tô falando. Isso aqui vai ficar com você se você não derrubar ele, uns 15 anos no mínimo, tá? Se vocês derem uma olhada no OLX, vocês vão ver que é muito real. Eles são hipervalorizados, tá? Por exemplo, um iMac desse aqui, eles não vendem a menos de 5 mil reais. E, tipo assim, o produto tem mais de 10 anos, tá? E um outro detalhe, a Apple não lança com tanta frequência os computadores dela. É diferente dos celulares que ela gosta de lançar um atrás do outro. Computador não, tá? Tem um negócio bem aqui em cima dessa mesa. Bom, se eu achar, né? Então vamos lá. A gente tem aqui alguns atalhos para personalização, tá? Então é necessário testar mesmo. Para quem não sabe, nunca ouviu falar, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá aqui o mouse, né? Bonitinho para qualquer um modelo. Isso aqui, gente, essa bolinha aqui no meio, o nome dela é scroll, tá? Então, scroll do mouse. Show. Sabendo disso, vamos lá. Se eu utilizar as teclas Ctrl mais scroll, então, onde é que está essa tecla Ctrl? A tecla Ctrl é essa aqui. Então, se eu segurar essa tecla Ctrl, ó, Ctrl, Ctrl, Scroll, tá? A gente consegue aí aumentar, diminuir. No caso aqui, ele está sumindo da tela, porque ele está jogando para outra tela, tá? Então, tecla Ctrl, a gente vai ter ela aqui e vai ter ela aqui. Show. Então, para personalizar o computador, botão direito do mouse, personalizar, e que a gente consegue mexer em muita coisa, tá? Consegue mexer em muita coisa mesmo. Então, você consegue alterar a imagem. Então, tá aqui o Windows, vou colocar eu e os meninos, e tá aí.
Dá para voltar para esse aqui, um pouquinho mais claro. Essa escura aqui eu curto mais. Tá aí. Então, dá para mudar aqui as cores de destaque, né? Então, essas cores aqui, aqui. Dá para você colocar outras cores aí. Dá para você mudar a tela de bloqueio, quando você se ausenta ali do computador. Os temas é quando você junta ali uma tela de fundo, uma cor, os sons padrões e o cursor de mouse, salva isso aqui, e aí você tem um tema, porque, sei lá, mudei aqui sem querer. Você consegue voltar para o seu tema anterior. Por exemplo, aqui eu mudei, tá vendo? Aí, se eu quiser agora tudo em laranja, como eu não tinha meu tema salvo, aí, como eu não tinha meu tema salvo, eu vou ter que voltar detalhe por detalhe para fazer essas alterações, tá? Aqui, eu vou vir aqui, colocar um laranja aqui. Depois eu mexo nisso. Enfim, vamos lá. Então, a gente consegue alterar tudo isso aí, beleza? Atalhos de navegação, ou seja, isso aqui você precisa estar no navegador. Então, a gente tem Ctrl D, Ctrl Shift B, F3, F11, Ctrl Shift N. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é o F11. Aqui no meu teclado, os computadores ele não está me acompanhando. Então, aqui no meu teclado, ó, se ele for nesse modelo aqui, você tem que apertar Fn. Então, aqui no meu teclado, eu só aperto o F11. F11, ele fica em tela cheia, ou seja, some aqui de cima a minha borda, some aqui minha barra de tarefas, tá? Então, quero voltar F11 de novo. Estou em tela cheia, F11, sair. Ctrl D. Galera, para que eu consiga adicionar um favorito, eu preciso acessar uma página aqui, né? Então, acessei aqui a página. Vamos supor que eu escolhi essa oncinha aqui. Então, vem aqui, ó, Ctrl D. Então, novamente, tá? Ctrl D. Aí, aqui, ó, eu consigo renomear, então, sei lá, comprar. Coloco aqui em barra de favoritos e concluir. Ele tem que aparecer aqui, ó. Pronto, apareceu. Como é que eu faço para pegar essa barra aqui e fazer com que ela apareça um suma? Então, Ctrl Shift B vai fazer isso para mim. Então, o Ctrl está aqui, o Shift está aqui e o B, tá? Então, tem que apertar aí os três. Ctrl Shift B, ó, observem aqui em cima, tá? Então, ele vai aparecer, vai mostrar ou ocultar. Então, tá aí, beleza? Tá. Se eu quero aqui pesquisar algo, então vamos supor que eu estou aqui no Avalon. Será que não foi? Claro que não foi. Deixa eu só tirar um print disso aqui e mandar pro Leandro. Hum. Então, aqui, ó,
Tá, vamos usar aqui mesmo como exemplo. Vou voltar aqui essa página. Vamos acessar aqui o Avalon. Tudo bem, tudo certo. Ó, deixa eu ver aqui o que tem. Tá. Vamos aqui em meus cursos. E a gente vai na nossa turma aqui, 1521. E aí, eu vou colocar aqui, a gente vai pesquisar algum nome, alguma coisa aqui. Pronto, vamos procurar aqui a palavra aprendeu, tá? Então, vamos deixar assim. Como é que eu vou fazer isso? F3 vai permitir isso. Então, novamente, tá? Se o teclado for desse jeito, eu vou tocar aqui no FN e o F3 vai aparecer. Na maioria dos teclados, ó, o F3 vai aparecer aqui em cima, né? Junto com os Fs de 1 a 12. Então, aqui eu vou só digitar. Então, coloquei aqui APR, ele já me informou aqui que tem 3 resultados. E ele destaca em laranja, tá? Cada página, cada documento, ele vai ter um destaque. Eita, foi mal, gente. Ele vai ter um destaque de uma cor. Isso por quê? Porque é a programação, né, daquele site em específico. Então, é isso. Ainda na aba de navegação, ou seja, dentro do navegador, a gente tem aqui, ó, Ctrl Shift N. Quando a gente utiliza isso aqui dentro do Windows, então dentro de uma pasta aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, documentos, Ctrl Shift N, eu crio uma nova pasta. Agora, aqui eu abro uma guia anônima. E se atentem, tá? O Chrome não salva o histórico, os cookies e informações inseridas em formulário, mas ele ainda deixa visível a sua atividade para websites que você visita, o seu empregador, sua escola e o seu provedor de acesso à internet. Ou seja, se você está acessando sites não tão legais assim, se um familiar seu ou a escola, enfim, pede o relatório para o provedor, ele precisa informar quais foram os sites, de que computador foi acessado, qual tempo, qual horário, o que que viu, o que que não viu, tá? Então, muito cuidado com os acessos de vocês. A internet, ela não é terra sem lei, tá? A gente tem aqui o painel de controle, então, é o Windows I, a gente abre o configurações, e aqui, tá, e aqui a gente tem o painel de controle. Vou mostrar para vocês. Então, tá aqui o nosso painel de controle. Galera, esses dois queridos aqui, a diferença de um para outro é somente os ícones, a disposição das coisas, a beleza aqui. Porque, por exemplo, se eu venho aqui, ó, e pesquiso no mouse, ele vai me dar configurações de mouse. Então, alterar aparência, alterar configurações, teclado também. Aqui, se eu venho aqui e digito mouse, ó, configurações do mouse, tamanho do ponteiro, alterar onde você pode rodar. Então, aqui, ó, mostrar todos os resultados. Isso aqui são todas as opções que você tem para o mouse, tá? Então, tanto esse
quanto esse aqui, né, o painel lá de controle que eu mostrei, eles vão servir para a gente trabalhar com as configurações, tá? Ah, instalar impressoras, então, deixa eu só, ó, você vem aqui, impressoras, adicionar uma impressora ou scanner, então, você consegue aqui adicionar uma impressora ou scanner, tá? Sem maiores problemas. É só lembrar que para o Google é só pedir, tá? Vamos supor que eu estou aqui nessa página maravilhosa, estou querendo transformar esse conteúdo em PDF, é só eu vir aqui, Ctrl P, e eu consigo gerar um PDF, tá? Por quê? Porque ele vai abrir uma página de impressão. Então, tá aí. Eu consigo salvar em PDF, assim como escolher uma impressora, tá? Consigo personalizar minhas páginas, por exemplo, só quero imprimir as páginas pares. Ele vai selecionar as suas pares aqui. Na verdade, eu não queria nem tudo, nem só as pares. Eu queria, sei lá, só da aula da parte 12 em diante, né? Então, 12 a 29. Então, eu venho aqui personalizado. Aqui, vou colocar 12 a 29 e ele vai me dar somente as páginas que eu solicitei, tá? Aqui a gente tem aí o Windows I, que eu mostrei para vocês o painel de controle, e o Windows L, ele vai funcionar para bloqueio de tela. Eu não vou mostrar aqui, porque vai bloquear minha tela, e aí a gente fica sem comunicação. Então, tá bom. Galera, eu preciso que vocês se atentem às questões de segurança, tá? É um tópico muito delicado quando a gente está se referindo aí ao trabalho, à nossa vida adulta mesmo, tá? É um tópico realmente delicado. Por quê? Porque isso aqui ele pode influenciar diretamente a sua carreira, tá? Então, muito cuidado com quem para quem vocês passam as credenciais de vocês, muito cuidado com onde vocês usam o CPF de vocês e coisas do tipo, tá? A Verizon é uma empresa que faz análise aí das tendências tecnológicas de invasão, de coisas do tipo, tá? E ela passou um relatório em 2018 que afirmava que 58% das invasões no sistema de saúde, elas envolveram funcionários internos. Esses dados, eles não estão falando que foram os funcionários internos que invadiram, mas que eles permitiram de alguma maneira, seja consciente ou inconscientemente, tá? O relatório de 2023 mostra que 83% das violações envolveram atores externos, tá? E a maioria foi motivada financeiramente. Então, relatório de investigações aqui, 83% envolveram atores externos, 74% envolveram o elemento humano, e 50% de todos os ataques de engenharia social são incidentes pretexto, incidentes pretesting, tá? Então, só para a gente entender, mais da metade dos casos, o motivo é o financeiro, tá? Tem má intenção mesmo. 74% envolvem aí o ser humano, tá? E 50% utilizam pretexto. Então, o que é o pretexting, o pretexto? Então, vamos lá. Golpes de engenharia social, tá? Então, são golpes que acontecem com frequência em diferentes lugares do mundo. E a gente tem uns mais comuns. A gente vai ter o pretexting, que é quando o criminoso inventa um pretexto para extrair dados importantes da vítima. Esse golpe, ele pode se dar através de um perfil falso nas redes sociais, buscando aí criar uma relação de confiança com o alvo, ou então por meio de uma pesquisa falsa direcionada a uma empresa. Ele é responsável aqui, esse pretesting, por 50% dos ataques, como dito pela Verso. A gente tem aqui o tailgate.
que na engenharia social é quando um criminoso segue um dos colaboradores de perto até chegar a um ambiente restrito controlado de forma eletrônica. Galera, a forma mais fácil de aplicar aqui um tailgating, sem as pessoas não, sem que as pessoas de fato notem, é como? Se aproxima fingindo que é amiguinho, tá? E aí, por algum motivo, a pessoa acaba te passando ali as credenciais dela. Isso é uma forma real, tá? De fato acontece. Então, o criminoso se passa ali por um colega, se aproveita da gentileza, o funcionário que foi lesado aí, ele acaba dando uma porta para esse criminoso entrar, e aí essa pessoa tem acesso aos servidores da instituição. Aqui, o golpista terá tempo e pouco monitoramento para usar os dados como quiser. Geralmente é uma pessoa que a outra confia muito, enfim, aí acaba nessa jogada má, né? Que aí usa os dados, usa as credenciais de outra pessoa para fazer o mal aí. Tem aqui o Spear Quid Pro Quo. Então, é tomar uma coisa por outra. Nessa técnica, o objetivo é confundir a cabeça do usuário. Então, o criminoso pede informações da vítima em troca de algo. Só que provavelmente vocês já conheceram alguém que recebeu ligação do banco para atualização de dados, atualização de cadastro, e na verdade caiu num mega golpão, tá? Exemplo disso é quando o golpista se passa por alguém do departamento de tecnologia para contatar vítimas com problemas relacionados aos seus equipamentos. Então, conforme as instruções do hacker, o alvo do ataque instala malwares sem perceber, desabilita programas e fornece acesso aos códigos. Então, isso aqui é bem punk mesmo, bem complexo, tá? A gente tem aqui o phishing, tá? Ela é uma das técnicas mais comuns aí da engenharia social. E, de fato, provavelmente vocês já receberam uma dessas no seu e-mail. Aqui, as comunicações são disfarçadas para confundir as vítimas, fazer elas pensarem que a mensagem tem uma fonte confiável. Exemplo disso, não conseguimos cobrar sua fatura no Nubank, sua mensalidade no Nubank. Clique no link abaixo para ser direcionado para a página de pagamento. Insira novamente suas credenciais, insira novamente o seu cartão. Aí você vai lá, vai colocar o cartão. No caso, ele vai pedir todos os números do cartão e tudo mais. E aí você vai achando que estava tudo certo, achando que era Netflix mesmo. E no fim das contas, deu muito ruim. Geralmente acontece por e-mail, são criados para induzir as pessoas a entregar os dados pessoais, e os golpes de phishing, eles aproveitam da confiança da vítima. Ou seja, isso aqui não vai vir de uma empresa que você nunca ouviu falar, tá? É uma empresa conhecida. Exemplo aqui do Correios, tá? E aí, aqui onde você clica em emitir guia, ele provavelmente vai cobrar, sei lá, preciso que você pague aí o valor do selo, alguma coisa assim, que seria bem baratinha, coisa de centavos. Só que aí só aceita no cartão, porque precisa ser debitado na hora. Aí você vai aqui em emitir guia, coloca os dados do seu cartão, tá? E ele pega ali seus dados na hora, tá? E tem aqui o Spear Phishing, tá? Esse aqui, galera, o foco dele são as grandes empresas, tá? Então, ele é focado ali numa instituição, a estratégia é elaborar um e-mail a partir de assuntos relacionados ao negócio, e aqui o ataque geralmente é direcionado a um departamento específico. Então, quando ele ataca ali a empresa, ele manda ali em massa, tá? Pelo menos uma pessoa acessar, pronto, era o suficiente. E vocês vão ver que isso aqui pode ficar um pouco pior, porque geralmente quando a prática de engenharia social é um spear phishing, geralmente vem com um malware chamado ransomware. E esse ransomware, ele não é legal, tá?
Engenharia social é crime, tá? Então, a gente tem tipificações para crimes para ataques de engenharia social. Então, a primeira é o artigo 155, parágrafo 4, furto mediante a fraude, e o segundo é 171, estelionato, tá? Em 2021, a Lei 12.735 de 2012 entrou em vigor e aumentou a duração das penas para crimes cibernéticos. Então, até 8 anos de reclusão, tá? Tem casos aí que ela pega aí de 3 a 1 ano, então 3 meses a 1 ano, a maioria dos casos, tá? Não, não se enganem, porque é um pouco mais difícil pegar aí praticantes de crimes de engenharia social, tá? Então, como evitar esses possíveis ataques? Evitem fornecer senha, número de celular, CPF, evite clicar em site, e-mails suspeitos, cuidado ao se ausentar do computador, não mantenham informações importantes no computador ou no celular, tá? Então, nada de bloco de notas, grupinho somente com você, não façam isso, tá? Se possível, anota num caderno dentro de casa, bem guardado, que aí tá a SUS. Então, a gente tem aí uma ISO, né? Então, uma norma ABNT, 27.002 de 2005, que considera a informação um ativo, tá? Então, qualquer outro ativo importante é essencial para os negócios, logo, precisa ser adequadamente protegido. Beatriz, o que raios é um ativo? Galera, ativo é algo que pode ser comercializado, tá? Então, quando a gente fala, a flutuação do dólar na bolsa de valores, a flutuação do real, do petróleo, do ouro, tudo isso aí a gente está falando de ativos, tá? E aí, a informação, ela também é um ativo. Logo, se pode ser comercializada, a gente precisa tomar cuidado, tá? A gente vai ter ali, então, as classificações do malware, tá? Então, malware é toda e qualquer praga digital. A gente utiliza esse termo para se referir a elas no geral. O primeiro aqui é o vírus. Eles são códigos maliciosos, que geralmente são distribuídos com programas executáveis, tá? E eles apenas esperam ali a ação humana. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que todo e qualquer malware, ele vai precisar da intervenção humana, tá? Nada se executa sozinho, beleza? Então, vai precisar que você baixe, vai precisar que você clique, vai precisar que você execute, instale, coisas do tipo. Por isso que eu falo, se atentem a isso aqui para evitar. A gente tem o Trojan, que na história grega, né, um cavalo de madeira usado pelos gregos ali para conquistar a cidade de Troia. Então ele vinha como um presente de grego, um presente disfarçado ali, tá? Então, ele é um software malicioso, ele é um malware, e uma vez instalado, ele abre ali uma porta para invasões. Então, ele fica ali em stand-by, fingindo que nada está fazendo, e enquanto isso, você segue vivendo e, na verdade, ele está fornecendo ali informações importantes para o banco de dados ali de um invasor. A gente tem aqui o ransomware, tá? Esse aqui é o malware responsável pelos ataques lá de spear phishing. Então, quando o criminoso ele pratica o spear phishing, na verdade ele quer instalar ali um ransomware, tá? Então, o que que é o ransomware? Cara, ele é um código malicioso, ele é um malware aí que o foco dele é acabar mesmo com o banco de dados de uma empresa. Então, nos ataques de ransomware, em 91% dos casos, eles vão vir ali por e-mail, tá? Porque eles precisam, de fato, de uma comunicação rápida com o cracker ali, a pessoa mal intencionada. 71% das empresas alvos do ransomware, elas são infectadas. Ou seja, se a gente pegar aí 100 empresas, 71 delas, de fato, são infectadas. Ele manda para 100, 71 vai ser infectada.
E aí, vocês vão entender o problema disso aqui, tá? E aí, geralmente, eles cobram para poder devolver o que é seu, tá? Então, US$ 10.000 aí em Bitcoin precisam ser pagos geralmente para que esses caras devolvam. Então, como é que funciona? A vítima ela vai clicar ou baixar um arquivo malicioso, um arquivo, e aí dentro desse arquivo contém esse código malicioso, tá? O ransomware ele se instala, e aí ele vai se conectar com o criminoso, e aí dá início ao ataque. Quando o malware inicia o ataque, ele vai simplesmente criptografar todos os dados daquele computador, todos os arquivos da vítima, e colocar numa pastinha ali criptografada, né? Compactada, que não tem a senha ali, é um negócio que só ele, o maluco, sabe. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer outra coisa. O próximo passo dele é o quê? Instalar o maior, infectar o maior número de máquinas possível. Por quê? Para cada máquina um resgate. Então, o malware vai utilizar falhas do sistema para infectar outras máquinas na rede. Aí, feito isso, o que que vai acontecer? Vai cobrar ali o resgate, tá? Então, ou paga ali os US$ 10.000 em Bitcoin, ou vai perder os arquivos para sempre. Então, é isso que acontece. E como é que a gente consegue evitar isso aí? Gente, levando bem ao pé da letra, a gente não tem como evitar, a gente tem como minimizar impactos, tá? E a forma de minimizar impactos seria, primeiro, backup e recuperação, e segundo, é, pagando um antivírus decente. A gente tem aqui um Worm, tá? O Worm é um chato para dedéu. Pasta spam? Como assim? Como assim? Tá, João? Estou aguardando aí você me explicar a sua pergunta de o que que você quer saber no fim das contas. Galera, o Worm, ele criar atalhos, tá? Então, a função dele é só ser uma peste mesmo, uma praga. Então, ele fica ali se reproduzindo e criando atalhos, 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 em tudo que ele passar pela frente. Se existe uma pasta de onde de repente surgem arquivos inativos desnecessários. Não. Vamos lá. A gente trabalha aí com pasta spam, mas a função dela é justamente pegar ali arquivos, né? Filtrar os arquivos e entender os que podem ser algo malicioso ou que representa ali uma repetição que acaba prejudicando ou irritando os usuários, tá? Mas a gente não tem uma aí que é o foco, é a maldade, não, tá? Até porque, gente, a arquitetura dos computadores e a galera que tá por trás de tudo isso aí tem sempre a intenção de ajudar a nossa vida como usuário, tá? O problema maior é o quê? São as coisas que vêm de maneira disfarçada. Porque pensa comigo, se eu tivesse ali ah, uma pasta que provavelmente ela fizesse busca de coisas ruins, para mim, você concorda para mim que eu não concorda comigo que eu não manteria? Então, assim, a intenção das pastas spam é justamente filtrar para que isso não chegue até a gente.
Então, vai estar lá, a gente não precisa clicar em nada, mas de maneira geral está filtrado. A galera que quer invadir, eles não vão mandar de uma maneira que os gerenciadores de e-mail, por exemplo, entendam como um spam. Porque, por exemplo, esses dias aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, eu vou entrar aqui no meu Gmail, só para vocês verem o que acontece. Eu estava fazendo um projeto aqui com o meu cunhado e a gente estava trocando figurinhas, né? Aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. É. Então, aqui dentro, eu tenho 3 arquivos. Se liguem só. Eu tenho um HTML, eu tenho um JS, eu tenho um CSS. Então, tá aqui o meu RAR dele, tá? Só para vocês entenderem como é a mesma coisa. Então, tá aqui, só que compactado, para eu conseguir enviar por e-mail. Show. Vamos pegar aqui e eu vou enviar para o meu e-mail pessoal, por exemplo, b. Aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou colocar para eu enviar, tá? Então, eu vou vir aqui em Quiz Português e vou abrir. Olha só. Bloqueado por razões de segurança. Então, o próprio gerenciador, ele já identifica ali algumas coisas, tá? Então, essa não seria a maneira fácil. Eu não conseguiria, ó, vários motivos, essa mensagem foi bloqueada porque o conteúdo dela apresenta um possível problema de segurança, tá? Qual é o problema de segurança que esse documento apresenta aqui? Vou mostrar para vocês qual é o problema de segurança. O problema de segurança desse documento é justamente esse arquivo aqui, ó. .js. Isso aqui é um executável, tá? Então, ele não vai enviar de maneira direta um executável. Para que você consiga enviar, você vai ter que mascarar ele, tá? Então, vai ter que ir no meio de link, coisas do tipo. De maneira direta, assim, ele não vai. Então, se você vier aqui na pasta spam, o que ele está entendendo como spam? Geralmente, mensagens com anexo que eu nunca, de pessoas que eu nunca recebi. E aí ele vai filtrando para mim. E aqui é por minha conta e risco, tá? E aí, você quer acessar? Só que aqui, como a gente vê que é um ponto PDF, não faz muita diferença, tá? O problema seria, sei lá, um arquivo em TXT, coisas do tipo. Por isso que a gente tem que se atentar às extensões. Sua dúvida foi respondida, João? Ou você continua com dúvida? Assim, a gente discute aqui as possibilidades. Então, galera, o Warmer, ele cria atalhos, tá? Isso aqui é um saco terrível, uma peste. Essa que é a verdade. E a forma com que a gente tem para resolver tudo isso aí é por meio de antivírus, tá? Uma empresa que se preze, uma empresa que tenha consciência do que está fazendo, tá? Ela vai adquirir um antivírus para a estrutura tecnológica. Isso por quê? Porque se tem uma invasão e o banco de dados dessa empresa é exposto, cara, o processo que vem é sinistro, tá? Então, assim, precisa ter um antivírus pago, um antivírus decente, e que seja compatível com o nível de informações que é guardado ali naquela empresa, tá? Então, é importante, sim, é importante fazer um backup de tempos em tempos, para que a gente tenha ali uma chance de recuperação, beleza? Galera, vamos lá. Então, beleza.